Bom dia, muito bom dia, queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial. Estamos começando mais um programa Heptaques, Autoconhecimento e Bem-Estar, aqui na Rádio Mundial 95,7 FM, 660 AM. Eu sou o Thiago Rodrigues Alves e vamos fazer uma jornada pelo autoconhecimento, pelo processo de descobrir os nuances mais ocultos da nossa alma, compreender o processo de criação da nossa realidade e muito mais. Eu queria fazer dois convites para você antes. Eu queria te convidar a conhecer o site do Heptaques, que é heptaquescomh.com. H-E, P de pato, T de tatu, A de amor, K de kiss, I-S.com. Lá no nosso site você vai ter mais informações completas sobre todo o projeto Heptaques, o que seria o Heptaques, o que será o nosso curso online que já está pronto, agora é só o tempo de subir os materiais para a nossa plataforma de ensino à distância e vai permitir com que pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro consigam fazer o nosso curso. É um curso muito simples e eu convido a todos a conhecerem o nosso site, compreenderem mais profundamente o nosso projeto. Assim que o projeto estiver no ar, a gente vai começar com conteúdos em texto postados no nosso blog, que também está hospedado no nosso site. E lá você consegue assinar a nossa newsletter, que vai entrar em vigor agora em agosto também com o início do curso. Você consegue fazer perguntas, entrar em contato, enfim. Conheça o nosso site heptaques.com. E eu queria te convidar também para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Heptaques. No Facebook é que eu centralizo todos os pontos de comunicação, todas as informações, todos os conteúdos do projeto Heptaques. É por lá também que eu vou avisar todo mundo sobre eventos presenciais que vão acontecer ainda este ano, que servem como um aprofundamento do nosso curso online, mais para o fim do ano isso. E ao mesmo tempo a gente vai ter conteúdo exclusivo para a plataforma Facebook, desenvolvido especialmente para o Facebook. Então curta a nossa página, prestigie o projeto e interaja com a gente por lá. facebook.com/Heptaques. E se você quiser sugerir um tema, e se você quiser falar com a gente, se você quiser mandar um questionamento, se você quiser mais informações, tanto sobre o curso online que está para sair, e que assim que a gente tiver tudo formatado, eu vou falar sobre valores, eu vou explicar a dinâmica de funcionamento, tudo com muito cuidado, tudo foi feito com muito carinho, está tudo muito bem produzido, vocês não perdem por esperar. Entre em contato por e-mail também, oi@heptaques.com. Eu acho que o e-mail está aqui escritinho no vídeo para se você estiver vendo isso pelo YouTube. Se você estiver ouvindo a gente pela Rádio Mundial agora, quinta-feira, 6 e pouquinho da manhã, oi@heptaques.com. Bom, ditos os nossos recados, eu queria começar a falar sobre o assunto de hoje. Eu tenho recebido muitos e-mails de sugestões de temas e tal, e eu quero pedir para os nossos amigos que enviaram que fiquem tranquilos, a gente vai conversar sobre todos esses temas, mesmo que alguns desses temas não estejam diretamente relacionados à tônica do projeto Heptaques. Mas acredito que sempre há possibilidades da gente trazer uma nova percepção sobre alguns temas de acordo com a ótica do Heptaques, que é mais do que um curso online, é um estilo de vida, é uma filosofia, é uma maneira de compreendermos a nós mesmos, de mergulharmos em nós através da lâmina do autoconhecimento, que é afiada e penetra profundamente na nossa existência, para que a gente consiga dispersar as ilusões que criam tanto sofrimento, tanto atraso nas nossas vidas. Não tem nada a ver com coisas esotéricas, não tem nada a ver com elixir da longa vida, não tem nada a ver com a fórmula de bolo, enfim. É um processo científico, ao mesmo tempo multimilenar, que é um conjunto de práticas e filosofias e conhecimentos e sabedorias milenares com o melhor da ciência moderna. Eu queria começar com... Então eu queria só reforçar que eu vou conversar sobre todos eles, mas existia uma programação do Heptaques que eu acho que é importante a gente trazer e abordar de maneira mais profunda e mais completa, e aos poucos eu vou colocando entre os programas-chave algumas sugestões de temas que eu pedi para que todos vocês enviassem. Então fiquem tranquilos, a gente vai conversar sobre todas elas. O programa da semana que vem vai ser
sobre um tema indicado por um amigo, um ouvinte, enfim. Eu queria conversar hoje sobre talvez um dos maiores mistérios da nossa vida humana e, ao mesmo tempo, um dos maiores causadores de sofrimento, um dos maiores causadores de guerras, de medos, ou melhor, de traumas, de fanatismos, de decepções, de desilusões, enfim. Eu adiantei o tema do programa, mas eu queria conversar sobre uma nova perspectiva sobre o que a gente convencionou chamar de medo. E para falar sobre medo, eu acho que a gente tem que começar desvendando um pouco as várias facetas do medo. Obviamente que a gente não vai conseguir abordar todas aqui no nosso programa, que o nosso tempo é curto. Mas o medo se manifesta de várias formas. Acho que o medo mais primordial é o medo da morte. A gente sabe que em determinado momento a gente vai morrer. Só que a gente não sabe quando, nem como, nem o porquê, nem qual vai ser a causa, nem se eu vou sentir dor, nem se eu vou sofrer, nem se eu vou deixar as pessoas que dependem, entre aspas, de mim em apuros. Então a gente sente medo. Ou ainda, um medo muito moderno e muito poderoso e destrutivo é o medo de que a gente não vai dar conta dos afazeres da nossa vida. A rotina moderna, ela implica que a gente tenha cada vez mais coisas para fazer. E mais, e mais, e mais. E eu não consigo encaixar tudo que eu tenho para fazer nessas 24 horas. O meu trabalho me suga, eu trabalho 12, 13, 14 horas por dia, durmo 6 horas por dia e tenho pouquíssimo tempo para fazer tudo que eu preciso. Eu tenho meus projetos paralelos, eu tenho meus amigos, eu tenho, enfim, 500 coisas, eu tenho academia, eu tenho a yoga, lá, lá, lá. O medo de não dar conta da vida nos aprisiona em diversos aspectos. E tem também uma forma que o medo se manifesta, que é uma forma muito interessante, e eu mesmo sou um exemplo vivo disso, de que até a gente começar a compreender algumas coisas, a gente vive determinadas coisas e a gente faz determinadas coisas. A inquietude é uma forma de medo. A gente acredita que a melhor maneira da gente lutar contra os medos da vida, da gente vencer as incertezas dessa vida, é não ficando parado. A gente nunca está parado. Sempre arruma alguma coisa para fazer, ou então fica mexendo os dedos, ou fica batendo a perna, ou fica no celular, ou fica... A inquietude é uma baita forma de medo. E a maneira da gente começar a vencer o medo, a maneira da gente começar a compreender o medo é olhar de maneira profunda a realidade do medo. E a realidade do medo, ela é um universo tão abrangente, tão complexo, que ela implica em compreendermos o cenário real do que nos proporciona medo sobre determinada coisa. E aí a gente vai mergulhando mais fundo nesse cenário real e a gente começa a enxergar a realidade do medo. E a realidade de um medo é algo que tem alguns estágios de compreensão. A primeira coisa que a gente vai se deparar quando for confrontar-se com o medo é, de fato, o pavor. E quando a gente for se defrontar com os nossos medos, a gente vai começar a sentir pavor sobre vários aspectos. A gente vai ficar inquieto, como eu já falei. Depois a gente vai começar a pensar em 1000 coisas que a gente tem que fazer. Depois a gente vai começar a abstrair sobre diversas ocasiões em que sentimos medo. E a gente vai ficar sendo levado de um lado para o outro por sentimentos e pensamentos e emaranhados de sentimentos com pensamentos, até que a gente passe desse estágio. O próximo estágio, quando a gente começa a se defrontar com os nossos medos, é o vácuo. Quando a gente, de fato, passa essa turbulência inicial e começa a chegar na mesma altura do medo, existe um vazio. É como se a gente entrasse num vórtex. E esse vórtex precede um estado de pânico. É como se fosse o intervalo entre o inspirar
e o expirar. Antes de que aconteça a próxima ação, esse vazio vai fazer com que a gente se sentisse como se estivéssemos numa sala enorme, só que sem portas, sem janelas, nós e o objeto do nosso medo. Existe uma distância entre nós, mas a gente não sabe o que fazer. Logo depois desse vácuo, vem um segundo pânico. E aí esse pânico pode ser mais forte ou mais fraco para algumas pessoas, mas normalmente é um momento que a gente vai falar: caramba, tô eu aqui olhando para esse bicho, olhando para esse dragão, olhando para essa coisa, e agora? Eu vou ser engolido por isso. Eu vou ser devorado por esse medo. Eu vou ser destroçado por esse medo, seja ele qual for. Aí depois desse estágio, vem uma tristeza. Uma tristeza que ela é oriunda da nossa desilusão. Uma tristeza que advém do fato da gente se deparar com a causa de todos os medos, que é a fraqueza humana. Ao mesmo tempo que os medos nos criam barreiras, o medo em si é uma ilusão proporcionada por nós mesmos para que a gente tenha uma falsa ideia de que a gente vai vencer qualquer coisa, de que a gente pode vencer qualquer coisa, de que somos super-homens, de que somos indestrutíveis, de que somos inabaláveis e de que tudo vai ficar bem. E nem sempre tudo vai ficar bem. Então, essa fase agora é uma fase que nos coloca em contato perene com a nossa vulnerabilidade. E a nossa vulnerabilidade talvez seja a nossa maior força. Porque se a gente souber olhar para a nossa vulnerabilidade de maneira construtiva, de maneira não ilusória, daí vem a nossa maior força. Porque é a partir do momento que a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, que é a mesma vulnerabilidade de uma criança recém-nascida, de um bebê recém-nascido, de uma criança novinha, de um idoso, a mesma vulnerabilidade. Talvez a gente tenha um físico mais avantajado, talvez a gente tenha mais vitalidade que um idoso e talvez a gente tenha mais coordenação motora e capacidade de discernimento que uma criança. Mas todos nós somos vulneráveis. Todos nós estamos vulneráveis de alguma maneira. E aí, quando a gente se depara com essa vulnerabilidade, a gente começa a descobrir a nossa verdadeira força. E a nossa verdadeira força é reconhecer nossas fraquezas. Imaginem um cervo. Quando ele começa a desenvolver os seus chifres são coisas engraçadas, são coisas meio feias, meio bizarras, tem os pelinhos ainda, ele não sabe muito bem o que fazer com aquilo, ele descobriu que ele está começando a ter essas coisas na cabeça dele e ele não sabe ao certo o que são essas coisas. Ele não sabe ao certo o que isso vai proporcionar a ele, mas ele deixa isso crescer. E isso vai se desenvolvendo, e isso vai ganhando corpo, até que em determinado momento isso para de ter esses pelinhos e vai ganhando força. E vai se transformando num chifres com galhos, com ramos, e que viram a sua maior força. Porque a nossa vulnerabilidade é a maneira de nos colocar em contato com o mundo. Em fazer com que a gente pare de dividir o mundo entre nós e os outros. A gente começa a perceber que existe um elo que nos une a tudo que é animado e inanimado. E é essa vulnerabilidade que cria o que eu chamo de tristeza construtiva. Porque a gente percebe que o sofrimento vai fazer parte das nossas vidas em determinados momentos. A gente não tem como fugir do sofrimento. Mas algumas pessoas não vão saber lidar com esse sofrimento e vão sofrer
além da medida necessária, além do padrão normal e aceitável do sofrimento. Elas vão criar novos sofrimentos, elas vão criar um mar de sofrimento e elas vão se afogar nesse mar de sofrimento que foi criado por elas. O sofrimento primordial que gera o mar de sofrimento não é capaz de fazer uma pessoa se afogar nele. Agora, as criações a partir desse sofrimento que são feitas por uma pessoa, nossa, isso sim faz com que as pessoas se afoguem e não consigam sair desse mar de sofrimento. Aí entra o que eu falo sempre com alguns amigos e, enfim, com colegas e com pessoas da minha convivência, que a covardia, ela é a maior força, o maior combustível do medo. Porque a covardia real é você não se predispor a compreender a realidade do medo. Então, a covardia é o ato de você virar de costas para o medo. É o ato de você fugir do tédio. Porque o tédio é o que nos coloca em contato imediato com a nossa realidade. E a nossa realidade é permeada de medos. O tédio, quando bem utilizado, quando utilizado com consciência, é uma das maiores fontes de sabedoria. Porque se a gente não, no momento do tédio, não virar as costas para ele e não entrar numa maratona de séries, nada contra. Eu adoro assistir séries, mas é que tudo tem seu momento e tudo tem o ato de fazer conscientemente. Se a gente, no momento do tédio, não decidir fazer qualquer coisa, ou abrir uma rede social em todas as horas, ou ligar para todas as pessoas, ou ficar andando de um lado para o outro, ou pegar alguma coisa para ler, ou ligar a TV, ou a gente está sempre fugindo do encontro conosco. A gente está sempre fugindo da possibilidade de sentirmos medo. Porque é somente através do ato de sentir o medo que a gente vai reconhecer o medo, se apavorar com o medo e decidir compreender o medo. A compreensão de um medo, conforme eu já falei, nos coloca frente a frente com aquilo que a gente fugiu a nossa vida ilusória inteira, que é a nossa vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, a nossa percepção consciente da vulnerabilidade é o que cria o elo de comunicação, é o que permite que nos conectemos aos outros, é o que nos conecta com a realidade e é o que faz a gente desenvolver a nossa verdadeira força, porque a nossa verdadeira força advém do nosso autoconhecimento. As nossas verdadeiras forças advêm do ato de sabermos ipsis literis todos os nossos medos, todas as nossas fraquezas que dão origem aos nossos medos, mas não deixarmos que exista distância entre a gente e o conhecimento disso tudo. Porque é nessa distância interna que acontece dentro da nossa alma que a gente vai preenchendo o vácuo entre o que é e o que a gente foge com ilusões. E essas ilusões vão nos distanciando da nossa plenitude. E Epitax é um curso online que vai fazer com que a gente compreenda de maneira prática, simples, eficaz, que traz conhecimentos multimilenares aliados a conhecimentos e descobertas extremamente contemporâneos da ciência atual, compilados em métodos práticos adaptados à nossa vida, que permitem que a gente encaixe práticas simples na nossa rotina. O curso é dividido em 2 módulos. O módulo 1 é um módulo de entendimento. É o conhecimento que vai servir de base para a nossa evolução. O módulo 2 é um módulo de prática. Esse conhecimento que a gente teve no módulo 1 fica em nós como sementes. É como se a gente ganhasse no módulo 1 um saquinho de sementes e elas estão saudáveis e prontas para serem plantadas e gerarem frutos. No módulo 2, que a gente aprende várias práticas, mais especificamente 9 práticas formais
mais uma prática que eu chamo de prática pílula. A gente vai aprender a semear o nosso jardim, plantar estas sementes, criar as condições perfeitas para que estas sementes de conhecimento gerem frutos, e esses frutos são a sabedoria, que nada mais é do que o conhecimento colocado em prática. Então, Epitaques alia o conhecimento com a prática para que você mergulhe no universo mais fantástico e fabuloso que existe. Aliás, para que você mergulhe na única realidade que importa, a sua. E através do desbravamento, através do ato de descobrir em profundidade tudo sobre nós mesmos, a gente percebe que a gente está descobrindo tudo sobre tudo. Porque nós, seres humanos, minerais, vegetais, animais e tudo que existe, todos os nuances, todos os meandres, todas as relações interpessoais, tudo que existe no mundo, por mais que pareça ser distante de nós, na verdade, parte da mesma origem, da mesma essência, da mesma causa. E nós somos engrenagens perfeitas, girando, uma fazendo com que a outra gire. Nada é aleatório, nem na nossa vida, nem no universo. E nós somos parte fundamental desse processo como um todo. E eu fiz questão de falar sobre medo e de trazer o tédio para essa conversa, porque quando a gente começa a despertar a consciência para essa maneira de enxergar a vida, onde absolutamente tudo se transforma em um oráculo, em uma possibilidade de uma sabedoria, de um conhecimento profundo, o tédio é um excelente aliado. Porque o tédio é o que faz com que a gente pare de criar as ilusões, desde que a gente compreenda a dinâmica oculta da nossa realidade e a dinâmica oculta da nossa alma, a gente para de criar ilusões e de criar eventos que não precisam existir e ilusões que são completamente desnecessárias e que só vão gerar sofrimentos. O tédio consciente é, talvez, uma das maiores ferramentas de ganho de consciência, de ganho de sabedoria. Porque quando a gente está no tédio, a gente parou de inventar frivolidades. Estamos nós e nós mesmos. E nós, eu digo, a nossa casca, a nossa personalidade, e nós, a nossa essência. E quando a gente permite o encontro do nosso efeito, que é a nossa personalidade junto com o nosso corpo, com a nossa causa, que é a nossa essência, a gente se transforma em algo que as filosofias dizem ser algo muito parecido com o que é Deus, que é a união de causa e efeito. E se a gente consegue fazer essa eucaristia, essa união da nossa causa, que é a nossa essência última, com o nosso efeito, que é a nossa personalidade, não existe mais ilusão. Não existe mais o tédio, porque o ato de podermos ter o privilégio de nos encontrar conosco propicia que tenhamos a sabedoria para enfrentar qualquer situação, positiva ou negativa, para lidarmos com qualquer emoção, densa ou alegre. Isso talvez seja o ápice do início da nossa jornada humana. Quando a gente resolver essa equação entre causa e efeito em nós, a gente vai estar pronto para iniciar de fato uma jornada como seres humanos. Muito se fala de humanidade, muito se fala de anjos, muito se fala de deuses, e eu acredito que isso tudo é ilusão. Porque o nosso foco aqui é nos transformarmos em seres humanos. E a gente não faz ideia do tamanhão que é ser um ser humano. E a gente tem tudo na mão para que a gente consiga chegar nessa plenitude. Vamos ser humanos? Vamos nos tornar seres humanos reais, plenos em consciência e em sabedoria? A hora é essa. Bom, gente, o tempo já acabou, o nosso tempo, na verdade, não está nem acabando, ele já acabou. Eu queria agradecer a todos vocês pela companhia em mais uma quinta-feira. Bem cedinho,
aqui no nosso programa Epitaques Autoconhecimento e Bem-Estar. E a gente se vê semana que vem, nesse mesmo horário, aqui na Rádio Mundial, ou pelos canais no YouTube, no Facebook e no nosso site epitaques.com, facebook.com/epitaques. Até semana que vem, é um grande prazer falar com vocês. Beijos e abraços e até lá.